Hoje nós tivemos um momento gostoso aí na nossa escola bíblica, né? Por mais que aparentemente a gente põe uma mesa aqui e aparentemente esteja sozinho, nós sabemos que nós estamos conectados no mundo espiritual com muitas pessoas, né? Pessoas que falam a mesma língua que nós e têm a mesma fé que nós. Mas, irmãos, a palavra do Senhor nos fala a respeito desse garoto, um garoto que, vou deixar você inteirado na história, de repente você não tem acompanhado, um garoto que tinha um pai muito rico, e ele disse para o pai, me dá a parte da herança, que eu não quero ficar mais aqui. Ele juntou, depois de alguns dias, e saiu para uma terra bem longe, gastou, a Bíblia diz, desperdiçou seus bens, né, com muitas coisas erradas, e de uma forma precipitada, e a falência, a crise chegou para esse moço, coisa que talvez ele nunca imaginou na sua vida, mas a crise chegou para esse moço. Então a palavra do Senhor diz que ele foi se empregar, ou seja, ele nunca sabia, ele nunca teve ideia do que é trabalhar de empregado, mas ele foi procurar um emprego, né? Ele foi procurar uma vaga, foi disputar uma vaga de trabalho naquela região. E o dono, o proprietário daquela região, ele disse assim, olha, vai cuidar dos meus porcos. E ele foi. Nós sabemos, irmãos, que todo trabalho é digno, né? Hoje, talvez você olhe para nós e você vê a gente trabalha numa empresa, num lugar decente, né? E o ônibus vem buscar nós praticamente na porta de casa e traz também. Mas nós trabalhamos muitos trabalhos bem difíceis, irmãos. Lugares assim que a gente pensa na família, né? E pensa na necessidade, aquilo que nós falamos. A necessidade faz alguém, né, realizar tal atividade ou não. Mas a necessidade desse moço, irmãos, era algo assim muito sério, porque disso dependia a sua própria vida, né? Disso dependia a sua própria vida. Mas muitas pessoas, elas, assim com esse moço, mas porque ele não tomou atitude, não foi, irmãos, guarda uma coisa no teu coração, não foi a crise que entrou na casa do pai, não foi a dificuldade que entrou na casa do pai, e o pai estava quase abrindo falência, e os filhos tiveram que trabalhar, não é esse o caso. O caso é que esse moço, ele tinha tudo na casa do pai, e ele simplesmente abriu mão para algo sem sentido algum. Ele trocou tudo pelo nada. Ele trocou o certo pelo incerto, ou por algo que era quase certo que não ia dar em nada. Então, esse moço, ele saiu na sua loucura, né? E muitas pessoas, irmãos, tomam atitude desesperadas na sua vida. Muitas pessoas tomam atitude precipitadas na sua vida. Você já viu falar, eu sou paranaense, irmãos. O paranaense, ele tem uns ditados estranhos. Eu não sei que terra que você vê aí, cada um. Paranaense, irmãos, quando alguém fica assim muito bravo com alguma coisa, o sujeito falava assim, eu vou rodar a baiana. Rodar a baiana? O que rodar a baiana tem a ver com, né? Vou descer do salto. Irmãos, o que tem a ver o negócio com... Então, você já viu falar em 5 minutos? Quando dá os 5 minutos de loucura no camarada? O que tem a ver os 5 minutos? Às vezes nem 5 ele leva mais tempo. Mas a pessoa fala assim, me deu uns 5 minutos, lá eu tomei uma atitude, eu fiz isso. 5 minutos? E às vezes 5 minutos, para quem quer tomar uma atitude, dependendo da atitude, irmãos, é muito tempo. E nesse moço, irmãos, bateu aquele chamado, como diz o paranaense, aqueles 5 minutos de loucura, né? Mas nós sabemos, e nós falamos isso por tantas vezes, que nós somos reféns das nossas próprias atitudes. Ou seja, nós tomamos atitudes, depois ficamos sujeitos a ela, por causa da consequência que muitas vezes vem sobre as nossas vidas. Então, querido, ele tomou essa atitude, depois ele precisou pagar um preço muito alto. Sabe, querido, por isso que é muito bom. E a palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, ali na direção do Espírito Santo, que todas as nossas petições, elas precisam ser conhecidas diante do Senhor. Tudo aquilo que nós vamos querer, buscar realmente, precisa ser apresentado diante de Deus, para que o Espírito Santo venha confirmar realmente no nosso coração. Para que não simplesmente nós vamos tomar atitude ali nesses 5 minutos, mas no tempo de Deus, amém, amado? Então, irmãos, ele foi lá se empregar, foi trabalhar de empregado, né?
Ele foi trabalhar naquele lugar. O trabalho até então, né, por mais que seja um trabalho difícil, todo trabalho é honroso, irmãos. Todo trabalho é digno, vamos dizer assim, né? Mas para um cidadão qualquer, eu acredito que sim, mas para um judeu não, daqui a pouco eu te explico. Então, o que nós entendemos, irmãos, é que ele não sabia, na verdade, o que ele ia enfrentar, porque já estava longe da presença do Pai, e é o Pai exatamente que dava as orientações, as diretrizes, para que ele tomasse qualquer atitude. Então, toda atitude que ele viesse tomar, toda palavra que ele viesse a falar, irmãos, era algo assim totalmente desorientado, porque ele estava fazendo por si só. Então, a importância é muito grande, irmãos, de nós estarmos ouvindo os conselhos do Pai, para que nós venhamos estar caminhando por lugares certos. Amém, irmãos? Nós estamos caminhando por lugares que venham aí ser bênção para as nossas vidas. Então, ele foi trabalhar de empregado naquele lugar, né? Sem contar, irmãos, muitas vezes, né, o preconceito, né, com relação a muitos trabalhos, muitas vezes preconceito. A gente tem amizade, onde a gente trabalha assim com umas pessoas, irmãos, que às vezes nos vêm conversando assim, as pessoas ficam, né, mas você tem amizade com tal pessoa? Tem, e daí? Algumas pessoas, às vezes, quando são colocadas em lugares, né, de hierarquia, em algum patamar da sua vida, elas começam a pensar, muitas vezes, que significa alguma coisa. Eu não tenho ideia de quanto equivale um cadáver para ser estudado. Assim, o pessoal, eles pagam um preço em cadáver lá para poder estudar na medicina. É centavos, não é grande coisa não. Porque eles estudam o corpo raso, principalmente aqueles que não aparecem lá, ninguém fica como indigente, né? Eles pegam o corpo lá para estudar nas medicinas. Mas se pagam um preço por aquilo, mas coisa assim, irmãos, barata mesmo. E nós, irmãos, o que nós valemos para o mundo é exatamente isso. O mundo usa, depois que vira como que um bagaço, irmãos. Não sai mais nada dali, aí simplesmente descarta, simplesmente lança fora. Não é? É isso que nós vemos, irmãos, com a falta de apoio que muitas vezes nós recebemos, até mesmo, vou muito longe não, do país que nós vivemos, né? O sujeito trabalha durante tantos anos, depois o que acontece quando fica um pouco mais velho, irmãos? Aposenta e fica ganhando seus milhões por mês? Não, de maneira nenhuma. De preferência, nem aposentar, se aposenta, né? Essa é a estratégia da bondade do pessoal aí, sabe, que governam aí o mundo afora, de essa molecada começar a trabalhar já assim um pouco mais tarde, para nunca receber o seu direito, para nunca receber sua aposentadoria. Não quero te influenciar muita coisa não, tá bom, irmão? Só estou falando um pouco da realidade daquilo que é o mundo em que nós vivemos. Mas eu quero dizer para você, querido, o teu trabalho no Senhor não é em vão. O teu trabalho, querido, no Senhor não é em vão. Tudo aquilo que você plantar para o Senhor, tenho certeza que você vai colher em nome de Jesus, amém? Então ele tinha esse monte de desafios aí, querido, para ele, só que esse moço, ele não era qualificado para o trabalho, né? Nós sabemos, irmãos, que Deus, ele faz a parte dele. Mas aquilo que compete a nós fazermos, nós vamos precisar fazer também, irmãos. Nós vamos precisar fazer. Abrir o mar, Moisés não poderia, mas tocar nas águas ele poderia. Sabe? Ressuscitar Lázaro, as pessoas não poderiam, mas tirar a pedra, eles poderiam. Então, irmãos, muitas coisas nós podemos fazer. Mas nós cremos que a principal, ela vem da parte do Senhor. Ou seja, então, no mundo em que nós vivemos, é um mundo de competição. A competitividade está em todo lugar, irmãos, barateando os produtos e, sabe, a mão de obra e tudo mais, né? Não sei se você sabe, mas a China se tornou assim, uma potência exatamente por isso, né? Porque, puxa, é comunista. O país, as pessoas trabalham a troco de prato de comida. É dessa forma, irmãos. China e Coreia do Norte, o negócio é louco. E se tornou praticamente, para você ter ideia, quando se fala assim em componentes eletrônicos, quando se fala assim de, sabe, muita coisa vem da China. Tempo atrás o pessoal corria de China, né? Aí eu quero um produto made in Brasil. Você vai comprar um produto made in Brasil hoje fabricado na China. Porque até quase que a gente é fabricado na China, né? Porque tudo vem de lá, se tornou uma potência, todas as pessoas focaram lá. E é por isso que veio essa crise aqui para nós, né? Porque tudo vem de lá e quando lá trava,
que acontece com o resto do país, né? Acaba se tornando dependente. Mas, irmãos, esse moço ele não tinha mão de obra qualificada. E o que nós precisamos fazer, irmãos? Deus, eu creio que Ele abre a porta, mas nós também precisamos buscar qualificação para as nossas vidas, né? Até mesmo no Evangelho. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Ou seja, é um tipo de preparação para um tipo de trabalho, né? Mas no mundo aí fora, no sistema aí fora, nós precisamos também, de certa forma, buscar qualificação. E hoje, nesse tempo de informação, da informática, nós conseguimos aí informações preciosas, até mesmo sem gastar e às vezes sem sair de casa. Nós conseguimos cursos, conseguimos muitas coisas que podem nos ajudar no mercado aí fora. Então, quero dizer para você, querido, seja capacitado, seja qualificado pelo Senhor. Amém, querido? Tenho certeza que Deus, Ele com certeza sempre faz a parte dele, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Então, irmãos, seja para a obra de Deus e seja para enfrentar os desafios aí fora. Tá? Porque quando nós atravessamos essa porta aí fora, irmãos, muitos desafios nos esperam. Muitos desafios, muitas portas que precisam ser abertas, muitos desafios nos esperam. Nós podemos ter a qualificação, mas tem mais tantos que têm também igual a nós, né? Aí é onde o Senhor ele entra na história e Ele faz a diferença, mas nós precisamos fazer a nossa parte, tá bom, querido? Mas a falta de preparo, irmãos, faz muitas vezes com que os desafios sejam maiores do que aquilo que nós imaginamos. A falta de preparo. Eu estava conversando uma vez com um supervisor, amigo meu. Ele disse assim para mim, falou assim: Paulo, faça todos os cursos que a empresa puder fornecer para você. Ele falou, faz tudo que aparecer na tua frente. Por mais que seja inútil, aparentemente, você nem trabalha na área, ele disse assim, mas faz. Faz, eu vou colocar teu nome lá, faz. Vai tomar tempo seu, sei que deveria ter mais tempo com a sua família, mas faz. Faz o que aparecer na tua frente, eu indico você, faz o que aparecer na tua frente. Ele falou, pode até ser que a oportunidade ela não venha para você, nas suas mãos. Mas ele disse assim, uma palavra que eu guardei no meu coração faz 16 anos. Ele disse assim, é preferível a oportunidade não aparecer para você e você ser qualificado, você está tranquilo, você está em paz, do que a oportunidade chegar diante de você, na sua frente, e você não ter condição de assumir essa responsabilidade. Ele falou, vai doer muito se isso acontecer. Então, se capacita, rapaz. Então, a falta de preparo, irmãos, faz com que muitas vezes a situação pareça ser maior do que aquilo que nós imaginamos. É por isso que nós precisamos estar preparados. Não somente, claro, no mundo físico, mas também espiritualmente falando, nós precisamos estar preparados. Amém, irmãos? Nós conhecemos, por exemplo, cristãos, irmãos, já vimos nesses 27 anos de conversão, para você ter ideia, cristão que quando manifestou demônio, manifestou o espírito mal lá na casa do sujeito, o sujeito deu no pé. E, pastor, eu estou precisando de ti, tem um problema. 2 horas da manhã, você pode ligar, poxa, acorda às 4 para trabalhar. Que coisa desumana, né? Pastor, eu estou com um probleminha aqui em casa, manifestação, e eu falei para a esposa, os 2 eram pequenos, eu falei para a esposa, pô, você não vai comigo? Claro que não vai largar as 2 crianças? Claro que não. E aí eu falei, eu vou ligar para quem 2 horas da madrugada, irmãos? Falei, Deus, vamos comigo, manda seus anjos na frente, né, e vamos lá. Eu achei um louvorzinho bem, sabe, daqueles assim que manda o inferno ficar quieto, sabe, irmãos? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, sabe? Fui com esse louvorzinho bem de fundo, assim, sabe, no meu bolso. Eu falei para o rapaz, mas o que você está fazendo fora da tua casa essas horas? Eu falei, então, eu fui expulso de casa, o problema está lá dentro. Pois é. Falei para ele, quando você estava na casa do pai, essas coisas não aconteciam. Mas vamos lá, essas coisas não aconteciam. E eu cheguei lá, olha o poder do louvor, o poder da adoração. Eu não ia entrar nessa questão não, mas vamos lá. Aí eu cheguei, irmãos, eu fui entrando e a coisa rosnando lá dentro, ruivando e aquela coisa louca. E eu cheguei, eu falei, não vou falar nada, só quero ver o que vai acontecer. E cheguei, irmãos, louvor, aumentei um pouquinho o louvor e, sabe, o indivíduo que estava dentro daquela pessoa começou a se bater de um lado para o outro e tal. Eu falei, tá, então o problema aqui é coisa do céu. E eu aumentei um pouquinho mais e deixei para ver até onde ia aquela história. E a pessoa se libertou através do louvor.
e não precisou nem oração. Então, mas eu já saí de casa, estou aqui, então agora eu vou orar e eu vou falar da palavra aqui. Aproveitei a viagem, né? Mas, ou seja, irmãos, qualificação no mundo espiritual. Os homens dão qualificação aqui embaixo, certificados e tudo mais, né? A unção que existe, né? Aquela coisa toda. Irmãos, mas quem confirma tudo isso é o Espírito Santo de Deus, é os céus que confirmam sobre as nossas vidas. Tá bom, querido? Então seja qualificado pelo céu, tenha certeza que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua vida em nome de Jesus. Então, querido, e esse desafio eu tenho certeza, irmãos, que não vai ser obstáculo para a sua vida, né? Não vão ser obstáculos. Mas então esse moço ele foi lá para o campo, né? Foi lá apacentar, foi lá cuidar dos porcos. Irmãos, o judeu eles tinham um trauma tão grande dessa coisa de porcos, e principalmente de estar ali, até mesmo com relação à alimentação. Se você vê, por exemplo, lá no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico, Deus ele trata com relação à alimentação para o povo, claro, o cuidado de Deus para o povo ali no deserto, mas o povo, irmãos, judeu, ele tem um cuidado muito grande com relação à alimentação. Eu vou ler para você aqui uma história que aconteceu com o irmão nosso, o irmão Pedro. Olha só, vou ler para você. Pedro estava ali orando no terraço da casa de um outro Simão, né? E aí, olha só o que aconteceu. Atos capítulo 10, versículos do 10 ao 14, está escrito assim: E tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu um êxtase. Ele entrou ali, sabe, ele saiu de órbita, ele foi meio que arrebatado ali. E viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia ali à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, de animais ali. E bem como répteis ali da terra, né, e aves do céu. Então uma voz disse: Levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo algum, Senhor, jamais come algo impuro e imundo. Essa é a visão que Pedro tinha com relação a porcos, mas também com relação a algum tipo de animal, mas tratando aqui diretamente de porcos, sabe? Ou seja, é exatamente dessa forma que ele enxergava, né, esses animais. Agora, um sujeito vai cuidar de porcos. Era a humilhação da humilhação. Sabe, irmãos? Tudo isso por causa de atitude precipitada lá atrás. Tudo isso, irmãos, pelo fato de não ter ouvido os conselhos do Pai. Sabe? Espiritualmente falando, muitas pessoas não têm ouvido o conselho do Pai, irmãos. Mas eu quero falar para você, assim como diz o Salmo de número 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda os conselhos do Pai, querido, no teu coração e não deixa ninguém tirar de você, porque é do Pai para a tua vida, para que você seja abençoado em nome de Jesus. Então as atitudes erradas que nós tomamos, muitas vezes, né, nos deixam sequelas. Como aquela canção que nós cantamos semana passada, né? De volta à inocência, nos deixa sequelas muitas vezes. Quantas pessoas tomam atitudes precipitadas, irmãos, e muitas vezes ficam marcas, até mesmo no seu próprio corpo, muitas vezes cicatrizes, muitas vezes traumas, por atitudes precipitadas, sabe? Por atitudes erradas, e carregam aquilo, e muitas pessoas, irmãos, elas têm até mesmo problema nos seus relacionamentos, porque tiveram um problema no passado, e hoje elas têm dificuldade de conviver com isso. Carregam um sentimento de culpa, um sentimento pesado sobre a vida delas. Elas têm dificuldade seja no relacionamento, seja em áreas da vida, a pessoa tem dificuldade. Porque sofreram trauma lá atrás, sabe? Não sei se eu comentei com você, eu tenho um probleminha sério com relação a carro. Eu sofri um acidente tempo atrás, um carro bateu assim atrás assim, de nós. Nós estávamos de moto, eu e o Negrão, amigo meu, e assim, a gente ralou assim nosso corpo, foi só mais, algo assim superficial mesmo, mas machucou bastante. E assim, quando eu ouço um barulho assim atrás de mim, rapaz, eu tenho que olhar para trás. Algo me incomoda, eu tenho que dar aquela olhadinha para trás para saber como é que está a situação. Senão eu fico muito incomodado. Ou seja, mas alguns traumas da nossa vida, muitas vezes fazem questão de nos acompanhar, querido. Eu não sei que trauma você carrega, eu não sei, sabe, querido, até mesmo com relação, querido, a caminhar na vida cristã. Muitas pessoas, quando a gente vai falar assim a respeito de, olha, Jesus ele foi curar, o pastor Silvio comentou até sobre isso tempo atrás, Jesus parou para curar um moço, chegou para trazer uma palavra de libertação para o moço, de cura, e ele estava ali próximo do tanque.
Jesus falou assim para ele: você quer ser curado? Você sabe o que ele falou? Ele mostrou o trauma que tinha dentro dele. Ele disse assim: olha, toda vez que a água ela balança, ela se move, eu vou tentar levantar para ir até, vai outro antes de mim. É o trauma que ele tinha dentro dele. Ele já mostrou para Jesus qual era o problema dele, querido. Jesus arrancou aquilo da vida dele. Jesus liberou a cura sobre a vida dele. Mas muitas pessoas têm dificuldade de caminhar. Irmãos, a palavra do Senhor diz que nós precisamos deixar as coisas que para trás ficam e nós precisamos avançar para o alvo, amém, querido? Ali, a soberana vocação, olhar para o Senhor, para aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, irmãos. O que passou, passou, nós não podemos mudar o passado de forma nenhuma, mas nós podemos fazer a diferença no presente para que o nosso futuro seja abençoado. Podemos sim, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, as atitudes que nós tomamos erradas muitas vezes marcam, né? E muitos dizem até mesmo, né? Estou vencido. Estou vencido pelos problemas da vida. Já falou isso alguma vez ou não? Quando você espancou a porta, ela não abriu de jeito nenhum. Já espancou isso? Já pensou isso ou não? Se um passarinho, né, fizer alguma coisa lá no Japão, cai na minha cabeça. Já pensou isso ou não? Só dá coisa de errado para mim. Você já pensou nisso ou não? Já aconteceu isso com você? Né? As coisas parecem só dar errado para você, né? Para tal pessoa deu certo, mas se eu estivesse no lugar, eu acho que dava errado, né? Algumas pessoas, elas dizem isso, irmãos. Estou sendo vencido pelos problemas de família, sabe? Estou sendo vencido ali, querido, por problemas ali de comunhão, de relacionamento com o Pai, não consigo, muitos bloqueios, muitas barreiras, eu não sei o que está acontecendo comigo, né? Não importa, irmãos, como é que nós começamos. Não importa como é que foi o início de tudo isso. Importa como é que tudo isso pode terminar, irmãos. Deus, ele tem um fim escrito para nós. Para nós participarmos do fim que Deus tem escrito para as nossas vidas, nós só precisamos permanecer na presença dEle, porque Ele é que vai contar a respeito daquilo que Ele tem para cada um de nós. Sabe? O fim da nossa vida, ou aquilo que tem programado para as nossas vidas, irmãos, não vem das pessoas. E o ser humano, ele tem o hábito, uma habilidade, ele nunca estudou direitos, irmãos, mas ele tem o hábito, a habilidade de julgar, né? E se é um julgamento bom, até, né? Mas aquele julgamento condenatório, coisa ruim. Tem 1 milhão de coisas boas, mas ele consegue enxergar uma coisa de ruim. Aí a pessoa, ela conta a respeito de uma dificuldade que a pessoa está tendo. Aí quando a gente acha que vai encontrar uma palavra de consolo, o sujeito diz: eu já vi tanta gente, sabe? A pessoa vai contar, por exemplo, que está com gripe, né? Coisinha leve. A pessoa fala: nesse tempo já vi tanta gente morrer de gripe. Ô, irmãos. Vai visitar o doente e mata o doente, sabe? Chega lá, a pessoa... Você não vai perguntar, pelo amor de Deus, você vai visitar alguém no hospital, você não vai perguntar se está tudo bem, né, irmãos? Tem gente que tem essa... né, é o bom senso, ética, bom senso, né? Chega no hospital, o camarada está com uns tubos para tudo quanto é lado, os mangueiras enfiadas no corpo. E aí, irmão, você está bem? Irmãos, tem coisa que a gente assim não responde, deixa no ar para ver se a pessoa entende, né? O que a gente quer dizer. Mas se está lá é porque não está bem, irmãos. É que aqueles negócios, claro que não está bem, né? Então, então vamos lá. Então, querido, mas o fim da nossa história, querido, ela está nas mãos de Deus, ela está ali diante do Senhor. E muitos, querido, muitas pessoas, elas ficam preocupadas de como é que elas começaram, irmãos. Como é que elas começaram toda essa história? Elas ficam focadas ali, irmãos, no passado. Irmãos, parar de viver do passado. Mas eu saí da casa do meu pai e pedi a herança como que meu pai já tivesse falecido. Esquece, errou. Falhou. Nós vamos estar olhando para o hoje e para o agora, as nossas vidas diante de Deus. Passado é passado, irmãos. Deus tem um futuro programado para cada um de nós. Deus tem um futuro para nós, irmãos. O Pai programou algo para nós, irmãos. Eu acredito que a alegria do filho é quando o filho senta junto com o pai. Pai, e as coisas como estão, pai? E o pai começa a falar a respeito dos planos para os filhos, né? Investimento na vida dos filhos. Filho, olha, quero investir na tua vida, filho. Eu quero que você seja alguém na vida. E isso, bom, eu creio que deve trazer uma alegria tão grande para o filho, né? Às vezes a gente não ouve isso na história, no mundo físico, na nossa vida. Mas no mundo espiritual, você pode ter certeza, Deus sempre tem um futuro preparado e programado para nós. Deus tem uma história escrita para nós.
uma nova história, um novo tempo, querido, um recomeço. Deus, Ele sempre tem, querido, para as nossas vidas. Então, larga o passado para lá. Então, irmãos, nós entendemos que quando nós clamamos o Senhor, quando nós invocamos o nome do Senhor, nós sabemos que algo pode acontecer. A palavra do Senhor diz, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e curarei e sararei a sua terra. Nós somos terra que precisamos ser sarados por Deus, e Deus está disposto a sarar a minha terra, a tua terra, as nossas vidas, querido. O Senhor está disposto a nos restaurar todos os dias que nós chegarmos na presença dEle. E o garoto, ele desejou, irmãos. A questão não é só que ele foi lá para sentar, cuidar dos porcos. A questão é que ele desejou o alimento dos porcos. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. 1 diz para que nós venhamos a prestar nosso culto racional ao Senhor, mas o 2 diz assim, que nós não podemos precisamos transformar as pessoas através de uma renovação da nossa mente. Nossa mente foi renovada por Cristo, então nós precisamos transformar o ambiente, as pessoas que estão ao nosso lado, ou aquelas que nós podemos chegar. Transformar a mente delas, o entendimento delas em Cristo Jesus. Esse moço foi o contrário. Os porcos mudaram a mente dele. Como que diz assim, os porcos comendo, e ele desejou também. Puxa, né? E você sabe que quando a gente começa a andar com uma pessoa, a gente começa meio que ter alguns hábitos daquela pessoa. Você sabe que é assim, né? Você começa a falar igual porque você acha legal. Você acha interessante. Puxa, eu acho esse... Irmãos, uma coisa que eu achava muito bonito, irmãos. Muito bonito, quando eu namorava. Faz tempo, hein? Pô, namorava, deixa eu olhar, contar aqui nos meus dedos. Casado 27, 28, 29, 30, 31, 32. Pô, faz 32 anos. Eu estava na concorrência, entrei na fila, entreguei um currículo lá e falei, vou acompanhar. Eu namorava, irmãos, eu achava demais. Porque quem gosta não vê o erro, né, irmãos? Ele vê aquilo que tem de melhor e carrega isso. A minha namorada, que é a minha esposa agora, irmãos, ela andava de bermuda, camiseta, assim, meio que amarrado do lado, e andava de pé no chão. Eu achava demais aquele negócio. E a gente dava a volta na Vila Helena, irmãos. Agora a Vila Helena é um bairro tranquilo. Embora faz acho que umas 2 semanas que mataram um e jogaram no container. Vou te assustar não. Mas, você sabendo. Então, irmãos, algumas coisas, alguns rastros tem por aí ainda. Algumas raízes aí. Mas, irmãos, eu achava demais ela andar de pé no chão. Eu chegava em casa, eu falava, puxa, que legal, pé no chão. Nossa, que... Irmãos, eu achava demais aquilo. Eu gostava muito daquilo, sabe? Simplicidade demais. E desviando das pedrinhas para não machucar o pé, mas eu andava de pé no chão. E falava, rapaz, que coisa legal, né? Coisa bonita de ver. Na verdade, eu nem enxergava nem o pé, né? Eu enxergava, era ela. Mas, ou seja, quando a gente começa a caminhar muito com alguém, a gente começa a pensar como aquela pessoa. Os discípulos caminhando com Jesus pouco mais de 3 anos, até mesmo tentando negar Jesus, Pedro não conseguiu. Mas você se parece com ele? Não, eu nunca vi esse homem. Mas alguém disse que parece. Mas você fala como ele? Não, eu não conheço. Tentando negar. Mas as características de Jesus, ali, querido, começaram a fazer parte da vida de Pedro. Ele começou a falar igual a Jesus, começou a se parecer com Jesus. E eles se pareciam tanto que alguém, para ali discernir quem era realmente Jesus entre os discípulos, teve que chegar e dar um beijo no rosto de Jesus, sabe? Para diferenciar Jesus dos outros. Eles se pareciam. Eles se pareciam. Jesus contagiou aquelas pessoas, tanto com a sua presença, como sua maneira de ser, querido. Em Atos você vai encontrar, os discípulos foram chamados de cristãos, porque se pareciam com Jesus, se pareciam com Cristo, com aquele que os chamou para a obra. Então, irmãos, nós entendemos que o mundo, irmãos, já quase convencendo de que o fim dele, irmãos, estava decretado. Ou seja, quando nós estamos convencidos a nos alimentar do mesmo alimento, irmãos, que o mundo se alimenta, é porque estamos quase convencidos. Quando começamos a achar que o errado é certo, irmãos, estamos praticamente convencidos. Então, está quase tudo perdido, irmãos. Nós somos pessoas que estão simplesmente de passagem por essa terra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, diz assim: amado, insisto em que, como estrangeiros, peregrinos no mundo,
vocês abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Somos forasteiros, peregrinos, estamos simplesmente de passagem. Não temos que adquirir modos ou costumes para cada um de nós. Já recebemos o costume do céu para as nossas vidas. Já recebemos a maneira de ser do céu. A maneira de se comportar do céu. O Senhor fala muito isso, principalmente ali na carta aos Gálatas, fala muito sobre isso. O comportamento nosso, né? Aquela gritaria, aquela coisa, gritaria. Não tem ninguém que grita aqui não, né, irmãos? Grita. Não tem ninguém que grita aqui não. Só que dentro de casa não fala, grita, berra, irmãos. Fulano. Tem ninguém aqui não, né, irmãos? É horrível, irmãos. Você percebe que eu falo baixo. E eu falo baixo porque eu não gosto de coisas, gritaria, eu não gosto muito. Eu saio de perto, eu deixo a coisa acalmar primeiro. Eu não gosto de falatório alto. Então, quando alguém fala muito alto, eu fico quieto. Mas deixa eu baixar aqui o nível do... Depois a gente entra no sistema. Depois a gente entra na conversa. Então, a palavra do Senhor já nos mostra modos, comportamentos que precisam fazer parte da nossa vida, da vida do cristão. Não estamos procurando modos. Mas aqui, irmãos, olha só. Então, o mundo já estava ali quase convencendo. O ambiente que ele estava já estava quase convencendo. Saiu da nobreza da casa do pai, agora estava sendo convencido ali diante dos porcos, que aquele era o lugar dele. E se esse é o lugar dele, então ele ia ali se alimentar, começando se alimentando da comida dos porcos. Uma mulher andando com Jesus, irmãos. Jesus disse, olha, eu não vim para você, mas eu vim para os filhos de Israel, para a casa de Israel. Não compete tirar da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela disse assim, os cachorrinhos também comem e se alimentam das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Ou seja, até as migalhas da mesa do Senhor, querido, é melhor do que aquilo que o mundo tem lá fora. Porque o que Deus tem para as nossas vidas, querido, é muito melhor. Você pode ter certeza disso, você pode estar com segurança nisso, querido. Então, querido, não deixe ali, querido, as coisas convencerem você, sabe? Não seja simplesmente mais um ali nas estatísticas, não seja mais um número no mundo aí fora, querido, mas um habitante da terra. Não seja simplesmente mais alguém que ocupa 1 metro quadrado do lugar onde você vai. Seja alguém que influencia, porque a tua mente foi influenciada pelo Espírito Santo de Deus. Seja alguém, querido, que põe uma luz lá onde você vai, porque lá as trevas e a sua luz chegou naquele lugar. Sabe? Seja um luzeiro por onde você passar, querido. Então, querido, muitas vezes nós procuramos um alimento, sim, para as nossas vidas. Nós precisamos do alimento, sabe? Nós precisamos do alimento. E quando ele se encontra naquele lugar, irmãos, eu entendo que, sabe, parece que o brilho já não existia mais. Porque o brilho do filho, irmãos, é quando ele tem comunhão com o pai. O pai abraça o filho todos os dias, o pai dá um beijo no filho, e o filho sai assim contente. Quando ele é acariciado pelo pai. Mas quando, há uma canção que diz assim, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, sinto-me independente e deixo de simplesmente crer. Ou seja, sabe aquela independência que a pessoa lá quer ter? Mas ainda muitas vezes não é tempo. Ainda muitas vezes não é tempo. Nós precisamos, irmãos, e às vezes a dificuldade, irmãos, de que nós vivemos, para que ela serve, irmãos? Aí eu canto, eu vou parar de cantar cada vez que a minha fé é aprovada, Deus me dá a chance de crescer. Que negócio que é esse? Eu quero coisa boa, coisa fácil da minha vida. Irmãos, às vezes nós precisamos quebrar a casquinha do ovo. Precisamos nos esforçar para sair do casulo, sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos precisar daquela força para enfrentar o que tem do lado de fora, sabe? Então, como Deus ele tem uma programação para as nossas vidas, Ele quer trabalhar na nossa vida, no quartel-general e na comunhão com Ele, para que nós sejamos mais que vencedores quando atravessarmos aquelas portas, para que nós venhamos a prevalecer. Não, irmãos, desistir de tudo por causa de uma palavra, terrível, irmãos. Por causa de uma palavra, tem gente que joga tudo fora, irmãos. Por causa de uma frase, por causa de um dia que não foi bem, ela desiste da vida toda. Trocar a vida toda quase que buscando aquilo por causa de um dia que não foi muito bom, irmãos. Que troca esquisita é essa? Por causa de uma palavra mal interpretada, ou até mesmo uma palavra dita de uma forma em que a pessoa não estava muito bem, foi dita ali, a gente jogar fora. Então significa que o que nós estávamos buscando não era precioso. Irmãos, valorizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, irmãos.
Não deixar, sabe, as influências, as setas malignas tirar, irmãos, a preciosidade que Deus nos deu. Aquilo que Deus te deu, querido, pode ser simples, mas é precioso. Aquilo que Deus te deu, querido, é o melhor. Deus não dá nada ruim para ninguém, irmãos. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, o qual não há sombra de variação, está escrito em Tiago. Irmãos, tudo que é bom vem do Senhor, tá bom, amado? E nós entendemos, querido, que nós não queremos o alimento desse mundo, de maneira nenhuma. Nós não queremos o alimento desse mundo, irmãos. Nós vimos aí com a doutora, com a irmã Maria Helena. Eu sei que é difícil entender alguém, principalmente com o sotaque bem forte que ela tem, de Portugal. Eu sei disso, mas dia desse a gente vai separar um assunto desse voltado para cá, para estar trazendo para vocês. Mas o maná lá fora, irmãos, é ruim. Se o Ministério de Louvor tiver algum cântico, fica à vontade, tá? Vou encerrar com isso. O maná lá fora, irmãos, é ruim. A comida, irmãos, faz mal, sabe? Nós olhamos aí fora, irmãos, quantos lares destruídos. Quantos lares destruídos. Que padrão que é esse, irmãos? Que padrão que é esse que destrói o princípio de Deus, irmãos? Sabe? E vem chegando leis, irmãos, para destruir famílias, irmãos. E eu fico assim um pouco incomodado, sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós somos cobrados. Porque fazemos vista grossa para essas leis. E a Bíblia me diz que quando eu tenho duas leis, uma dos homens e outra de Deus, elas se confrontam, importa para nós obedecer à vontade de Deus. E nós somos cobrados porque muitas vezes fazemos vista grossa pelas leis dos homens, porque bate de frente com a lei de Deus. Mas e por que as pessoas não são cobradas? E não se sentem cobradas quando atropela a palavra de Deus e fica por isso mesmo? Né, querido? Então esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo que nós estamos. Mas independente disso, irmãos, esse não é o nosso lugar. Esse não é o nosso canto. Deus, ele tem uma nova morada preparada para nós. Deus tem um novo lugar. Jesus foi preparar, ele disse assim, eu vou preparar um lugar. Se coloca de pé nessa hora. Ele disse, eu vou preparar um lugar. E ele disse, se eu for, e eu vou preparar lugar, e eu vou levar vocês para que onde eu esteja, vocês estejam também. Um lugar onde não há morte, um lugar onde não há destruição, um lugar onde os valores, querido, eles são estabelecidos ali diretamente por Deus. Um lugar onde só estará naquele lugar aqueles que realmente amam a Deus, aqueles que realmente amam a sua palavra. Em nome de Jesus.